Estamos de volta, vamos olhar para o mercado de transferências porque Lenglet já chegou a Lisboa, vai assinar por 3 temporadas com o Benfica. O defesa central de 31 anos aterrou ao início desta tarde no aeródromo de Tires, onde foi recebido por Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica. Aos jornalistas disse estar muito contente com este novo desafio, aqui vemos, e que já teve algumas conversas com o Rui Costa e também com Marco Silva. Questionado sobre se conhece os jogadores do Benfica, o internacional francês respondeu que sim, que até conhece muitos. Lenglet é o anunciado substituto de Nico Otamendi no plantel do Benfica, chega proveniente do Atlético de Madrid e passou por vários clubes como Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Villa. Sérgio, era esta a experiência que precisava o Benfica e já agora revela-nos todos os detalhes que tens sobre esta operação. Não sei se era a experiência, vamos fazer isto. Estamos na época do melão e da melancia, depois de abrir, vê-se o que é que vai dar. O perfil enquadra-se naquilo que o Benfica procurava. É um jogador que, apesar de sair pela porta pequena do Atlético de Madrid, tem um registro impressionante de jogos, ao mais alto nível, no Barcelona, no Tottenham, no Atlético de Madrid, jogou quase sempre muito em todos os clubes, no Sevilha também. Portanto, é claramente um jogador com muita qualidade, pelo menos teve muitas oportunidades para mostrar. Estamos a falar do internacional francês, um jogador que esteve no europeu, portanto é um jogador com pedigree. Por aquilo que sei, escolheu Portugal também porque tinha ofertas de Turquia, das Arábias, mas até pela situação pessoal dele Tem 3 filhos, por aquilo que sei, tem um quarto filho a caminho e a família optou por ficar em Lisboa a viver, ou ficar na Europa a viver, e Lisboa pareceu, como parece a quase toda a gente com algum dinheiro, um sítio bom para viver. É um negócio que é custo zero para o Benfica a transferência. Sim. O Benfica não paga ao Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid vê-se livre de um salário bastante alto para que tinha ainda mais 2 temporadas. Em Espanha há um fair play financeiro para os clubes que os obriga a controlar muito os gastos com o pessoal, gastos com salários, e o Benfica aproveitou-se disso para conseguir que o Atlético de Madrid, no fundo, o que ganhou com o negócio foi libertar-se do salário, que me dizem chega a cerca de 7 milhões de euros brutos por ano. Mais 1 milhão do que ganhava o Otamendi. Mas e agora então, assina 3 anos em vez de 2. Assina por 3 anos, fica no teto salarial do Benfica, por aquilo que sei. O Atlético de Madrid também compensá-lo-á com algum valor pela rescisão de contrato, é uma forma de fazer um bolo que agrade mais ao jogador e que faça com que não perca dinheiro. E, portanto, e o negócio formalmente é o empréstimo até final da época, com uma compra obrigatória e o contrato de 3 anos, portanto, 1 mais 2 é o que espera Lenglet do Benfica, vai ser apresentado amanhã, pelas informações que temos, e pronto, não há muito mais a dizer. É um central que Marco Silva quis, também aprovou, e creio que o extremo deve estar para breve também. Bernardo, mas sobre este central, o Sérgio dizia que o Atlético de Madrid se livra de um salário altíssimo que tinha no plantel. O Benfica, por sua vez, tem de assumir um salário alto, como ele também dizia, passa imediatamente para o teto salarial do plantel. Num ano tão atípico como este, com o orçamento limitado, sem Liga dos Campeões, estranhas que o Benfica esteja disposto a isto? A não aliviar, de certa forma, a folha salarial? Sai Otamendi, mas entra um jogador também com um salário bastante alto. Não estranho muito, porque, por ter saído Otamendi, e depois porque para o Benfica era bem pior ter que ir buscar um líder para a defesa, impactando uma contratação. Estes jogadores contratados assim, custo zero, entre aspas, é sempre um custo zero muito relativo, que vem com salários altíssimos. Mas a estratégia mais diferente. Mais é diferente. Não, é diferente para as contas e depende de onde é que. Vamos lá ver uma coisa. Imagina que o Benfica queria um jogador com as mesmas características, mas gastava os 20 milhões. Era os 20 milhões de tabela, né? Portanto, era 20 milhões mais o salário alto. Portanto, eu consigo entender isto. É um valor que se. Como é que se diz? Que se espalha pelo tempo. Acho que é uma escolha interessante do ponto de vista desportivo, porque apesar de achar que o Lenglet não é um central que se defina por treinar especial, acho que é um bom jogador, acho que é mesmo um bom jogador, acho que tem qualidade de sobra para o campeonato português. Acho interessante querer vir para Portugal e não querer ir para uma Turquia ou uma Arábia.
portanto acho que isso Mas não recentemente, sabia isto 31 dos. anos. Parece não- que a idade também Epá, influenciou. Apesar de quer ter dizer, 31, eu acho que ainda tem uns... é melhor que o Juan Jesus que já ia para os 35, quer dizer, para um central que chega atrasado a todos os lances, o Benfica já tinha o Otamendi, não é? Quer dizer, eu acho que eu não sei o que é como é que o Langley está, porque ele não jogou assim tanto, mas quer dizer, pá. Mas por isso digo, que sente que ainda... Não, eu acho Com a idade que tem, fez 31 agora eu recentemente, acho que do ponto de vista desportivo, acho que tem toda a capacidade para ser o líder de. Agora, vamos ver com que ambição é que chega aqui. Eu quero acreditar que pode ter alguma, porque com menos ambição teria provavelmente escolhido outros campeonatos, que são campeonatos mais endinheirados, onde os impostos são menores e onde se ganha mais dinheiro. Portanto, eu acho que pode ser uma escolha interessante, mas lá está. Nós vimos-lo mais noutros clubes do que no Atlético de Madrid. Portanto, aguardar para ver antes de ter uma opinião fechada sobre o tema. Pedro, sorris. Apesar de ter um salário, vai assumir um salário alto do plantel, é uma transferência a custo zero, praticamente. Parece que foi uma jogada inteligente da parte do Benfica. A resposta é sim, e mais ainda porque ninguém sabia. Eu acho que isso é um mérito do Benfica. Até achei graça porque... Nem apareceu uma foto de ninguém no aeroporto desta vez. Não, um candidato perguntou no sábado se era um candidato. Um fontanário. Ou seja, perguntou numa Assembleia Geral se era o Screening era o Jiménez. Estava curioso. Quer dizer, que isto é uma pergunta de adepto puro e dura, quer dizer, mas institucionalmente também diz muito do João Diogo Manteigas e, portanto, ninguém sabia do Langley, até a notícia em Espanha, creio que do ABC, não tenho a certeza, mas creio que foi. E nesse sentido acho que parabéns ao Benfica porque conseguiu fazer rápido e bem. Parabéns ao Benfica porque deu a marca aquilo que ele queria e nem sempre isso tinha acontecido no Benfica nos últimos anos. E portanto acho que isso é muito importante. O primeiro jogador ser um jogador não é do treinador, mas um jogador que o treinador queria. Terceiro ponto. 2017 ele esteve a um passo do Futebol Clube do Porto quando assinou pelo Sevilha, formado no Nancy, esteve quase no Futebol Clube do Porto em 2017. É um jogador, na minha opinião, para o nível da Liga Portuguesa, se as lesões o respeitarem, craque para o nível da Liga Portuguesa. Vamos lá ver, o que é que dissemos do Bednarek ao longo de um ano? Já nem vou falar do que o Kivior não jogava no Arsenal. Jogava tanto no Arsenal como o Langley jogava no Atlético de Madrid. E o Kivior, para mim, é um jogador superlativo para a nossa Liga. O Bednarek jogava numa equipa que sofreu mais golos na época anterior na Premier League. E, portanto, estamos a falar de jogadores que insuspeitos pela trajetória. 31 anos, está na flor da idade. É um central diferente do Otamendi. Sendo canhoto, é um jogador que o Benfica necessitava, saída de bola canhoto. Saída de bola muito melhor que o Otamendi. Posicionalmente, ao dia de hoje, melhor que o Otamendi. Não é tão, coloquem aspas, função como o Otamendi. Não vai tanto ao chão. Não é tão bom quanto o Otamendi nas bolas paradas aéreas, nomeadamente ofensivas. Mas é um jogador muito, muito interessante. E creio que o Benfica fez aqui uma grande operação. Este é o tal jogador que dizem assim: eu tenho lido, o António quer garantias que vai jogar muito. Este eu tenho a certeza que vai jogar. Sérgio, antes de avançarmos para introduzirmos também aqui esse dado, a questão do futuro do António Silva, no ano sem Champions, imaginavas que o Benfica tivesse a preocupação de reduzir a folha salarial, ou já esperavas que o experiente canhoto que tanto queria Marco Silva custasse caro, nomeadamente em termos salariais? O Benfica, se o Benfica tivesse pago 10 milhões de euros pela transferência de um central e ele tivesse um salário de metade de Langley, o Benfica ia gastar mais dinheiro. Portanto, acho que as contas são fáceis de fazer. Acho que é precisamente por haver aqui alguma contenção nos custos que o Benfica opta por um jogador que está em fim de contrato, que enfim tem um salário alto, mas é um salário que se vai pagando mensalmente, não é um, e é um salário que não é garantido que o Benfica tenha que pagar até ao fim do contrato. O Benfica, acontece muitas vezes os clubes, quando fazem um contrato com os jogadores e colocam o último ano com um valor muito alto, já é pensar que o último ano não são eles a pagar. Há de ser outro clube, se calhar um clube da Arábia Saudita a pagá-lo. E, portanto, acho que, olhando para aquilo que o mercado tinha disponível, acho que o Benfica
consegue uma excelente opção, até em termos financeiros, que não envolve gastos de transferência, e esses gastos de transferência, ou potenciais gastos de transferência, seriam bem mais altos do que seria o salário de Langley. Quem vai entrar no último ano de contrato é António Silva. Vamos olhar agora mesmo para o futuro do jovem central formado no Benfica, porque Marco Silva conta com António Silva e espera mantê-lo no plantel do Benfica. Apesar das notícias que dão conta de uma eventual saída para o Milan, o Record sabe que não há qualquer acordo do central com o novo clube de Ruben Amorim. No Benfica ainda há a convicção de que António Silva vai renovar o contrato, que expira no próximo ano. Marco Silva está muito satisfeito com aquilo que tem visto nos primeiros dias de trabalho e conta, por isso, com um jogador de 22 anos. António Silva quer garantias de que será fundamental no Benfica, mesmo com a chegada de Langley para substituto de Nico Otamendi. Bernardo, como é que fica António Silva com a chegada deste central? Vai ter de lutar com Tomás Araújo? Parece-te que Tomás Araújo parte à frente para jogar com Langley. Como é que vês a situação dos centrais? Bem, para já vamos ver se o Tomás Araújo fica, primeiro tema, não é? Segundo, eu acho que o António Silva fica como ficam quase todos os centrais. A maior parte das grandes duplas de defesas são construídas com um defesa experiente e um defesa mais jovem. Eu não me parece que ninguém no Benfica vá dizer ao António Silva que é ele e mais 10. Parece-me que vai ter que lutar. Agora, uma coisa é ser um dos três centrais, ter a confiança do treinador e saber que vai contar para o Totobola. Outra coisa é ser sempre o primeiro a cair. O que me parece é que o Marco Silva gosta do António Silva e o Benfica quer que o António Silva fique. Agora, não estou a ver que ninguém lhe vá escrever no contrato, nem a ele, nem a maior parte dos jogadores que jogam sempre. O Rios também foi, na verdade, o Rios foi um enorme investimento e também, a certa altura, sentou no banco, não é? Portanto, isto acontece a todos. Quer dizer, eu acho que há jogadores que eu acho que pode passar muito pelo que o jovem jogador sentir da parte do treinador. Acho que não pode ficar assustado por chegar um jogador mais experiente e que obviamente é uma aposta, porque estranho seria que não chegasse, não é? Eu acho seria muito estranho que o Benfica, além do António Silva e do Tomás Araújo, quisesse só dois jogadores ainda mais novos. Não fazia muito sentido, portanto acho que vai ter que lutar como os outros. Pedro, mas não deve ficar assustado com esta chegada de Langley, sobretudo sabendo que foi muitas vezes preterido em função de Tomás Araújo. A percepção é tramada, não é? Eu creio que ele teve mais minutos que o Tomás Araújo na última época. Não tenho a certeza assim de cor, mas acho que teve mais minutos. E a percepção é tramada. Vamos ver. Levou mais porrada. O António, sim, é verdade. O António tem uma coisa a seu favor. A seu favor não está no Mundial. A seu favor vai começar a época seguramente a titular. Ao lado de Langley, muito provavelmente. E, portanto, só ele pode perder o lugar. Quer dizer, todos sabemos que se o António não sair, a questão dos centrais do Benfica está fechada. António e Tomás, lado direito, o Langley e o miúdo, o Índio, do lado esquerdo. Dirão, ele não está pronto ainda, se não jogar o Langley, podem jogar o Tomás e o António. E, portanto, há uma coisa que eu sei. Dia 23, quando a bola rolar, em princípio é António e Langley. Dia 30, quando a bola rolar, aqui na Luz, em princípio é António e Langley. E, portanto, se ele jogar bem, se jogar a um nível bom, ele vai manter-se. Portanto, depende dele, não é do treinador lhe garantir. Depende dele ser titular do Benfica. Sendo que, numa equipa a sério, como é o Sport Lisboa e o Benfica, o normal é, no mínimo, ter 3 centrais no esquema 2 onde vão rodando. Há tempo para todos. E quando eu falo que jogaram mais ou menos o mesmo, estamos a falar de 3.000 minutos. Não estamos a falar de menos. E, portanto, a percepção é tramada. Parece que o António jogou muito menos tempo que o Tomás Araújo. E não foi isso. Não foi isso. Seja pelas lesões do Tomás, seja pela razão qualquer. Agora, só depende dele ser um jogador... não é titular, é jogar muitas vezes. E isso vai acontecer porque o treinador gosta dele. E, portanto, só depende dele. Sérgio, o treinador gosta dele e quer muito que António continue no Benfica. Como é que o Benfica se deve comportar no mercado, assim sendo?
Tínhamos informação de que admitia uma venda por 20 milhões de euros. Alguma coisa muda com este feedback do treinador? Acho que o Benfica vai seguramente tentar agradar a Marco Silva. E neste caso é um... Podemos estar até a falar de uma melhoria da proposta que já foi apresentada a António Silva. A proposta de renovação para António Silva é progressiva e no último ano já está com um salário... A proposta já inclui um salário de cerca de 1,5 milhão de euros. Limpos? Limpos. Portanto, vai crescendo de ano para ano. Começa até ligeiramente acima dos 1,2 milhões, que já até acima disso, e no último ano já chega a 1,5. Já é um salário, para um contexto português, é um bom salário. E depois há também há sempre bónus para jogadores de formação, nomeadamente ao fim de algum número de jogos, determinado número de jogos, há mais um bónus que pode também ser pago. Eu olho para as características dos centrais que o Benfica tem neste momento, e concordo com o Pedro, acho que Langlete, António Silva, Tomás Araújo e Gabriel Índio vão ser os 4 centrais do Benfica para esta época. E acho que António Silva tem parte à frente, e não só por causa do facto de estar cá, de Tomás Araújo. Acho que António Silva é a melhor defesa, defende melhor do que Tomás Araújo. E o Marco Silva acha isso? E passando a ter, desculpa Sérgio, um central que passa bem do lado esquerdo, exatamente. Já permite jogar de outra forma. Um líder da defesa que é forte a construção, como é Langlete, canhoto, a jogar do lado esquerdo, acho que a opção natural de Marco Silva será por um defesa mais agressivo nos duelos, como é António Silva, do que Tomás Araújo, até com mais capacidade no jogo aéreo do que Tomás Araújo, e não é tão forte a construção, porque de facto Tomás Araújo é muito melhor a construir do que António Silva. Mas como defesa, acho que o António Silva defende melhor do que o Tomás Araújo. E essa será a percepção que está a ter também Marco Silva, parece-te? Admito que sim. Eu que não trabalho com eles, nem sou treinador, olho para as características dos jogadores e penso que pode funcionar melhor uma dupla António Silva-Langlete do que Tomás Araújo-Langlete. Vamos continuar. Já agora, da mesma forma que, só para acrescentar, Otamendi precisava, se calhar, de um central que construísse melhor ao seu lado, porque Otamendi é um jogador muito agressivo, em bolas paradas e não só, e às vezes agressivo demais, mas não era um central muito forte a construir, pelo contrário.